Fala galera! Mesmo cenário da crítica de Hamlet, agora para falar sobre Marty Supreme, que é o filme do Timothée Chalamet, grande candidato ao Oscar. E cara, infelizmente, mesmo torcendo muito para Wagner Moura, eu não vou poder falar mal da atuação de Timothée Chalamet para tentar colocar o Wagner Moura nesse lugar. Que cara, é incrível o que o Timotinho fez aqui, sabe? É incrível, ele tem um personagem incrível nas mãos, e ele tem uma atuação incrível dentro desse personagem incrível. E eu acho que o que pode estar pegando é a insistência dele de falar, por exemplo, em tempo de preparação e todas essas coisas que soam um tanto presunçoso, e que faz sentido ele soar presunçoso, porque o próprio personagem é absolutamente presunçoso também, é absolutamente arrogante, é um grande do babaca. O Marty é um grande do babaca. Então parece que o Timothée Chalamet, o Timotinho, eu vou chamar ele de Timotinho porque é mais fácil, ele segue no personagem durante a campanha dele, sabe? Aí a insistência dele falar de quanto tempo que ele ficou se preparando, treinando ping-pong para fazer as cenas, é tão menos do que o que ele faz no filme, que aí, e que gera um ranço, sabe? Tem uma galera que fica meio fazendo pirracinha com isso, e às vezes vai acabar não vendo o filme e perdendo um grande trabalho de atuação, um grande estudo de personagem, um grande estudo sobre o sonho americano, que é Marty Supreme, um estudo caótico sobre o sonho americano, né? O filme ele conta a história do Marty Mauser, se eu não me engano, que é um jogador de ping-pong ou tênis de mesa, que ele é caloteiro, ele é golpista, ele é arrogante, ele é tudo que você pode pensar de ruim em um ser humano, ele demonstra em algum momento do filme. Ele é um grande de um babaca bizarro. Só que ele é um senhor jogador de ping-pong. Então, ele tá tentando buscar esse espaço dentro de um esporte que já faz sucesso em outras áreas do mundo, né? Eles até falam da Ásia, o Japão tem grande papel aqui. O filme se passa na década de 50, então também tem uma linha narrativa pós-guerra que é muito interessante nessa construção. Então ele remonta um pouco da história do esporte, de como é um esporte que faz sucesso, mas que não faz sucesso nos Estados Unidos. Então, o Marty, ele é o americano que ele tem meio que a responsabilidade de mostrar como o ping-pong é foda para os Estados Unidos se tornar meio que esse herói, e ele vive para isso. Só que ele viver para isso, ele também tem que lidar com um monte de coisa, desconfiança da família dele, e aí ele é babaca, de fato, mas só que tipo, também tem outros babacas. Ele é um babaca cercado por vários babacas. A família dele é absolutamente babaca, né? Tem a menina que é meio que a namorada dele, entre aspas, que é completamente pirada da cabeça também. Então ele é um babaca cercado por outros personagens estranhos. Mas o filme me pegou muito. E aí ele é dirigido pelo Josh Safdie, né? Eu não gravei sobre Coração de Lutador, mas ele e o irmão dele, né? Eles se separaram para dirigir esses filmes. Não sei se eles vão se juntar de novo ou não, mas eles têm outros filmes juntos, né? E existe uma linha cronológica porque muito do que eles fazem em Bom Comportamento e Joias Brutas passa para esse filme, em termos de trabalho, para esses dois filmes, em termos de trabalho de câmera, em termos de construção de personagens, em termos de ambientação principalmente. Ambos, tá? Ambos. Até, de certa forma, o próprio Coração de Lutador e o Marty Supreme tem uma proximidade muito grande na maneira como ele usa a câmera documental para trabalhar o filme. Eles vão por caminhos diferentes. O uso dessa câmera documental tem significados diferentes, propósitos completamente diferentes nos dois filmes, mas eles dialogam de certa forma. Ambos são cinebiografias de esporte, se pararmos para pensar. Então eles se conectam de uma forma que eu não sei se é proposital, se não não conheço o processo criativo deles, se eles são obrigados, se eles não são, enfim, mas é uma conexão curiosa. Só que eu estava esperando já um pouco dessa conexão por conta do que eu já tinha lido sobre o filme, por conta do trailer. Só que o que me pegou desprevenido aqui é que Marty Supreme é muito pouco sobre o esporte e muito mais sobre esse estudo de personagem e sobre os Estados Unidos em si. Então ele tá muito mais para Joias Brutas do que para Coração de Lutador. Ele tá muito mais para aquele caos que o personagem do Adam Sandler vive em Joias Brutas, e de fato, né, o Marty, ele entra numa jornada de caos absurda, que é quase uma comédia de erros. Eu não acho que o filme chega a ser uma comédia de erros, como No Other Choice usa comédia de erros de forma muito próxima. Eu não acho que Marty Supreme chega a esse ponto, mas ele flerta com isso de certa forma. Mas ele entra nessa jornada de caos e uma bagunça atrás da outra. Outro filme que me lembrou muito é o Depois de Horas, do Scorsese, que é meio que nesse pique. Não tão comédia, mas
uma merda leva a outra e ele vai se atolando nessa confusão e que vai virando uma bola de neve que é muito difícil de você fugir dela. E que é uma bola de neve que é o contraponto a esse sonho americano, sabe? Porque ele acredita que só por ser um senhor jogador de tênis, de mesa, ele vai conseguir tudo o que ele quer. Então ele tem essa arrogância, porque ele sabe que ele joga muito, ele sabe que ele tem o valor dele, e isso não é mentira, só que ele acha que isso é o suficiente. Então o filme, quando eu falo sobre essa ambientação, é meio que um filme sobre a destruição, meio que a autodestruição desse sonho americano, porque, na verdade, o sonho americano ele não passa só por você ser bom, não passa só pelo talento, né? Passa, na verdade, quem determina quem vai poder viver o sonho americano são outros babacas e ricos, que nesse caso acabam sendo babacas com muito mais poder do que o Marty, por causa do dinheiro e por conta de tudo mais. Então, o poder do sonho americano não está na mão dos talentosos, está na mão de pessoas ainda piores do que a arrogância do Marty. E ele vai sendo quebrado por isso, até ele chegar num ponto que ele entende que, cara, beleza, eu vou demonstrar meu talento, mas só que isso não vai ter impacto nenhum. E eu acho que é um filme meio que, tipo, de um personagem que ele é uma jornada de autodestruição desse personagem, da autodestruição da arrogância dele. Ele se auto-sabota e se boicota durante o filme todo, mas ele acaba destruído pela crença de que ele poderia viver um sonho americano de que ele não vai viver. Então, cara, só isso que eu falei aqui já é impressionante. É o coração do filme. Mas tem como o Josh Safdie coordena isso e comanda isso é absolutamente interessante. E aí vale pro roteiro, vale pra construção do personagem, vale pra atuação, pela forma como ele deixa o Timotinho brilhar na câmera, sabe? A câmera tá sempre na cara dele, ele tá brilhando em um personagem que tem muitas camadas. Ele é esse personagem arrogante, mas também tem a questão da família. É um personagem que ele dialoga com muitas coisas de formas diferentes, e o Timothée Chalamet, ele faz bem em todas essas, sabe? É um filme que a peteca não cai em nenhum momento. E aí, como eu disse, ele é muito pouco sobre o esporte, ele é muito mais sobre esse caos. Então, essa jornada de caos, a montagem é impressionante, a trilha sonora é impressionante, a fotografia é impressionante. Ele é um filme que ele pega todas as valências e ele encaixa de uma forma brilhante e hipnotizante, porque assim, é impossível tirar os olhos da tela e não querer acompanhar a jornada de uma pessoa babaca, porque você sabe desde, sei lá, dos 5 primeiros minutos de filme, 5 primeiros não, porque a gente demora um pouquinho mais para entender o quão babaca ele é, mas sei lá, com 15 minutos você já sabe que ele é um grande de um babaca, que ele é um escroto, mas você não consegue desgrudar os olhos dele, cara. É hipnotizante, você quer ver qual é a próxima loucura que ele vai fazer, qual é o próximo golpe que ele vai tentar dar, qual é a próxima idiotice que ele vai fazer na tentativa de ter dinheiro, o mínimo no caso, para poder chegar no sonho americano e mostrar com o talento dele, né, essa ideia de que seria o suficiente, né? Se ele chegar no Japão, ele consegue, com o talento, conquistar alguma coisa, e não é a verdade, sabe? Então, é muito mais sobre isso. Porém, e aí é por isso que eu falei, vai lembrar muito de Joias Brutas, vai lembrar muito Depois de Horas. Só que ele também tem cenas de esporte. Ele tem 2 grandes cenas de esporte, na verdade. E aí aqui eu tenho que falar, porque essa sensação não me saiu da cabeça nessas 2 cenas. O que o Josh Safdie faz com o ping-pong aqui é absurdo, cara. Porque, assim, é muito próximo. Eu vou usar outro filme do Scorsese, apesar de que não é um filme tão scorsesiano, não, tá? Por mais que eu esteja citando isso como referência, essa aqui é muito mais uma comparação. Ele faz com o ping-pong o que o Scorsese consegue fazer com a sinuca em A Cor do Dinheiro. Porque, assim, são esportes que não são os esportes mais reconhecidos por serem emocionantes, sabe? A gente tá acompanhando mais o ping-pong atualmente por conta do Hugo Calderano, né? E aí, se você for assistir um jogo do Hugo Calderano com a narração da galera da Casa TV e tal, até vai ter uma parada de emoção muito grande. O brasileiro está começando a entender a emoção do ping-pong, eu acho, mas não é o esporte mais reconhecido por essa emoção, né? Principalmente pra gente. E eu acho que no geral, sabe? O basquete, ele tem uma parada de emoção muito forte, o futebol americano tem uma parada de emoção muito forte, o próprio futebol, o vôlei, sabe? Tem outros esportes que têm essa parada do suspense, de conseguir construir tensão e suspense, e até mesmo, de certa forma, uma cena de ação em torno do esporte.
Eu não via isso com o ping-pong, assim como eu não via isso com a sinuca. E o Scorsese faz isso com a sinuca em A Cor do Dinheiro, que inclusive eu recomendo, é um filme com o Paul Newman e com o Tom Cruise, que é absolutamente incrível. E ele faz isso, ele faz você ficar completamente hipnotizado por uma bola caindo na caçapa, com dois malucos de um taco. E aqui o Josh Safdie faz isso, porque ele faz você ficar completamente hipnotizado e maluco com duas pessoas jogando bolinha uma para outra, sabe? E é fascinante, é divertido de assistir. E aí, eu acho que é um filme que ele consegue, ao conectar essas peças tão bem assim, essa câmera meio documental, essa montagem caótica, o personagem cheio de camadas, a própria cena de esporte cheia de tensão, onde aparentaria não ter tensão, eu acho que o filme ele consegue funcionar muito bem em todos os lados, porque ele é um filme que ele é muito divertido, ele tem 2 horas e meia, mas essas 2 horas e meia passa muito rápido, porque você tá completamente imerso ali e preso naquele mundo, no mundinho Marte Supreme. Mas ao mesmo tempo ele tem reflexões interessantes, ele tem coisas interessantes, sabe? Que quando você olha, você fala, caraca, eu não esperava que Marte Supreme fosse me gerar isso. Eu realmente não esperava. Eu esperava, inclusive, muito mais uma cinebiografia de esporte, como eu falei. Eu esperava um filme que fosse dialogar muito com o Coração de Lutador, do outro Safdie, né? Do Benny Safdie. Mas não, ele é muito pouco sobre esporte, muito mais sobre o caos de viver em Estados Unidos, que vende o sonho americano, mas não te permite viver o sonho americano. Então, você está sempre perseguindo um sonho que ele é inalcançável. E aí, talvez, o segredo esteja em deslocar esse sonho para outras coisas. E eu acho que a última cena de Marte Supreme diz muito sobre isso. Ela me tocou, inclusive aqui nesse cenário eu gravei sobre Hamlet. Eu acho que a última cena de Marte Supreme, mesmo não sendo uma cena dotada do melodrama, ela me bate muito mais do que as cenas de Hamlet. E não é uma comparação justa, tá? São filmes, caminhos completamente diferentes, ideias completamente diferentes, mas Hamlet é um filme que ele tem a ideia de fazer você chorar. Marte Supreme quase me fez chorar sem ser esse o objetivo, porque é muito sobre isso, sabe? Dessa luta por você achar que com o seu talento você vai conseguir realizar sonhos e, cara, talvez esses sonhos sejam inalcançáveis, talvez a gente tenha que procurar por sonhos mais alcançáveis mesmo, e é isso. E aí, assim, a nota é nota de um dos grandes filmes do ano para mim. Eu acho que Marte Supreme, assim como a Nora, que eu vi mais ou menos nessa época do ano, ele vai batalhar ali para estar entre meus melhores do ano, lá em dezembro de 2026. Então é nota 5 para Marte Supreme. É um filmaço. É um filmaço que, se o Timotinho ganhar do Wagner Moura, vai ser merecido. A gente não vai poder falar que foi injusto. Não, cara, por mais que essa presunção dele na campanha incomode, vai ter muito menos brecha para fazer o que fizeram com a Mikey Madison em Anora, sabe? Apesar de eu achar completamente injusto, porque eu também acho a atuação da Mikey Madison brilhante. Nesse caso, eu acho a da Fernanda melhor, mas eu também acho uma atuação incrível e que merecia a vitória com alguma tranquilidade. Mas aqui é muito mais difícil de dar essa brecha, porque, cara, o que o Timothée Chalamet faz aqui o que ele e o Josh Safdie fazem aqui é incrível. Então fica a dica, se você puder assistir Marte Supreme, já está nos cinemas. É isso, até a próxima, valeu.